do Grelo, tá errado aqui ainda. Eu mudei em casa, mas não mudei aqui. Mudei aqui, não é em casa. Era isso, Sabrina. À noite nós mudamos o telefone do Grelo. É bom ligar, se for para cobrar, né? Usa esse número. Ô, Sabrina, faz favor, deixa o mês de... Aí, segura aí, você consegue segurar para mim aí, por favor? Ó, eu, assim, tem os avisos aqui que os irmãos já conhecem. A volta, ai, tem como segurar isso aí? Deixa aí, Sabrina, faz favor, vê se você consegue segurar aí, amarra aí. Tá amarrado, não tá amarrado. Volta no dia 30, faz favor. Aí, outubro, congelou, agora sim. Nós temos os avisos de outubro aqui, né? Atividade com as crianças, dia 22. À noite, palestra para os casais, tema refletindo a imagem de Cristo no casamento. Horário das 19 horas, início, né, da palestra. A palestra é para os casais, para os noivos, namorados, se eu entendi bem. Então é para todos nós aí, né? Tá? Para quase todos nós aí, tá? Dia 22, 9 horas. Dia 30, atividade especial para os jovens, na Chácara do Marcelinho. E dia 30 à noite, culto da reforma, junto com a Igreja Luterana, pregação com o pastor Jabes, pastor da IPB, IP de Americana. Ele também é capelão do Mackenzie. Deixa eu falar rapidamente. Por isso que eu pedi para segurar aqui, dia 30. Todos nós sabemos, né? Não é novidade para ninguém, que dia 30 tem as nossas eleições do segundo turno. E alguns já, mas vai ter eleição, pastor. Gente, a eleição é durante o dia, não é durante a noite, né? Então você vai lá, né? Cumpre o seu dever cívico, ó, maravilha, e vem à noite para o culto, porque você vindo ou não vindo, quem vai ter que ser eleito vai ser eleito. Não adianta você ficar em casa olhando para a televisão lá, desesperado, que não vai mudar nada. Entendeu? O que é, será. Então venha para o culto. Senão vai estar eu, o Jabes e o pastor Vantuil, mas vai ter culto. Vai ter 3, né? Tanto 2 ou 3. Tendo 3 já tá bom, já deu quórum. Metade mais 1, 2 ou 3. Então, gente, não deixa de vir, não. E também não fica olhando aqui desesperado no celular quem ganhou, quem perdeu. Chega em casa, você vai descobrir tudo, vai ficar o ano todo, vai ficar 4 anos, né? Revivendo quem ganhou, quem perdeu. Então, não precisa se preocupar. Venha para o culto e descansa. Descansa. Tá bom? Então, dia 30 aqui, em outubro, sem ficar olhando no celular quem ganhou, quem perdeu. Mas aí não aí eu entendi o que você falou, porque eu nem tinha pensado nisso, mas teria que ver com o pessoal do Ministério de Família aí, né? É bom passar no zap lá, porque eu nem tinha me tocado nisso, tá? Bom, então é isso aí. No dia 30, você traga um prato de doce salgado, para a gente fazer uma confraternização com os irmãos da Luterana após o culto. Se você puder, traga uma oferta também, R$2, R$5, R$10, tá? E entrega para mim, e nós vamos repassar para o pastor que vai pregar. Do jeito que você entregar, eu vou passar para ele, nem vou olhar, tá? Vou pôr no envelope, né, entregar para ele, tá? E o pastor da Luterana também, ele vai pegar, receber lá, receber aqui dos membros da Igreja Luterana, e a gente vai entregar do jeito que a gente receber, tá? Isso é uma oferta para ajuda de despesa de combustível, coisa assim, tá bom? De pedágio, aí você vai falar, mas americano aqui não tem pedágio, depende de onde ele está, né? Às vezes ele não está em americano, né? Às vezes está em outro local e vem de lá para cá, depois vai para casa. Então é mais para ajudar na despesa de combustível, tá bom? E isso que o Bertanha falou é fato, né? Dia 30 tem a programação com os jovens, aí precisaria rever, mandar um zap no grupo da família aí para ver, tá bom? Passar a palavra para os irmãos do louvor, então, que nós já avançamos o nosso tempo.
irmãos, minhas irmãs, tem uma notícia tão boa, o canal do YouTube da igreja. Nós tentamos escrituras cruz, não conseguimos, deu certo, mas para a noite vai dar certo. Tentou ali no diálogo, foi a noite vai. À noite as coisas colaborar. Só para os irmãos tomarem ficar em pé. Por isso que eu não ouvi o pastor falando lá, ó, passar por favor, por isso. Tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Pode pôr a segunda, Sabrina. Descobri que pode ser tão diferente com você. Não
se pode suspeitar dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história a escrever. Um Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Descobri que pode ser tão diferente com você. Não se pode suspeitar dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história a escrever. Um Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Feche teus olhos. Deus, nós temos descoberto dia após dia a razão da nossa vida e da nossa existência. E é cada vez mais o Senhor. É tudo sobre o Senhor. É tudo sobre essa caminhada de fé, essa obediência ao teu nome, essa obediência à tua palavra, esse sentido da vida que só encontramos no Senhor e na tua palavra. E que tenhamos essa percepção constantemente. Nessa manhã, o pastor Antônio e eu conversávamos com uma pessoa e o que vinha à tona nos nossos lábios era a questão do teu evangelho. E nós temos descoberto que nós precisamos viver cada vez mais a partir do evangelho de Jesus Cristo. Descobrir sobre a sua vida, descobrir sobre quem o Senhor é e vivermos dessa maneira, do menos experiente ao mais experiente, daqueles que têm o seu período de vida de conversão mais extenso e daqueles que se converteram há pouco tempo. Todos nós precisamos, carecemos, necessitamos desse trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas, que nos leva a viver somente para o Senhor e pelo Senhor. Em Jesus. Amém. Meus irmãos, você pode ir para a sua classe, vocês que ficarão aqui podem se assentar. As crianças que vão descer, é com o tio Samas agora? Com o tio Samas.
Meus irmãos, nós estamos no livro de Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Obrigado, Lucas. Atos, eu peguei esse aqui que eu achei um pouco melhor, mas esse aqui é mais curtinho, eu achei. Aqui. Atos, capítulo 21. Irmãos, nós começamos domingo anterior à eleição, né? Conversarmos sobre o livro de esse capítulo e ficamos de terminar, que seria a parte que Paulo foi preso, tal, né? Foi mais ou menos ali que nós paramos, né? Mas assim, para a gente não perder a continuidade, a gente vai reler o capítulo 21, tá? Vai reler assim, a gente não perde a continuidade dele. E depois a gente continua. Nós saímos com uma dúvida, uma interrogação do capítulo 21, e eu não vou responder diretamente essa interrogação, mas eu quero que você observe na leitura do capítulo que a gente vai fazer. Então eu vou falar as várias ideias que nós tivemos quando terminou a escola dominical, e aí na leitura você vai vendo o que poderia encaixar melhor, tá? Outra coisa também, o texto, eu vou jogar umas pontas soltas para a gente pensar, mas ao mesmo tempo não para a gente definir nada. Você define. Só vou jogar a ponta solta. Tá? Então, precisa ler. Não tem como. Precisa ler várias vezes. Tá? Mas eu não quero que você fique espantado com a minha ponta solta. Então, eu já vou dar a dica da ponta solta. A ponta solta é assim: Paulo fez certo ou fez errado? Então, na leitura, você vai... A gente volta nessa ponta. Essa é a ponta solta. Paulo fez certo ou fez errado? Antes da gente falar da ponta solta, qual foi o que levantou? Porque lá tem uma palavra que fala que eles se prepararam, havia o período da preparação. A gente vai chegar lá. E aí eu falei aqui que a preparação seria preparação para a Páscoa. Aí o Daniel falou assim: pai pastor, não é a preparação para Pentecoste? Eu falei: Daniel, pode ser que você tenha razão, eu esteja errado. Vou dar uma olhada melhor. Aí eu olhei. Aí eu cheguei à conclusão que não é nem Páscoa, nem Pentecoste. É a preparação para a viagem. Então nós vamos ver, você vai ver aonde você encaixaria isso, tá bom? Então a gente vai voltar a ler para vocês vendo a sequência da viagem do apóstolo Paulo, que ele está indo para Jerusalém, né? Então ele fala em várias cidades aí. Então vamos lá. Eu nem lembro onde está essa frase da preparação, mas a gente vai achar. Vamos lá. Capítulo 21, verso 1 em diante. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Espero que você esteja com a Bíblia, senão você vai ficar voando aí, tá? Então abra sua Bíblia, nem que seja no celular. Verso 2. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Só duas coisinhas que é bom falar, só para a gente não perder a ideia aqui. Perceba que a descrição, a narrativa, está no plural, na primeira pessoa do plural, porque Lucas está se colocando na narrativa. Ele está descrevendo, provavelmente ele fez um diário, né? E aí então ele está escrevendo o que aconteceu, por isso ele está se colocando. Outra coisa, ele sai de navio para navio. Esses navios aí são navios cargueiros, então eles estão aproveitando as viagens dos navios cargueiros e estão pegando espaço nesses navios cargueiros aí, tá? Então vamos lá. Verso 3. Quando Chipre já estava à vista,
Deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Como eles estavam em viagem de navio cargueiro, então eles dependiam, o navio parava para descarregar as mercadorias. E o comandante falava, daqui 3 dias a gente vai zarpar, a gente vai voltar para o mar. Então, se vocês quiserem ir com a gente, daqui 3 dias vocês têm que vir aqui, daqui 7 dias. Aqui nós paramos, daqui vai um outro navio. Tal dia ele sai, por isso que dá esses dias aqui, 7 dias, 3 dias, tá? Verso 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando uns dias com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, é o mesmo Filipe que foi eleito diácono lá em Atos capítulo 6, ele muda para Cesareia, e lá então ele está lá, moradia em Cesareia, lá ele tem filhas, né, esse Filipe, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus e em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Estando ele, então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, quase a mesma palavra de Pedro, que disse que estaria pronto para morrer por Jesus. Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre. Velho seria o discípulo mais antigo, um dos primeiros discípulos, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Esse preparativo aqui, na minha conclusão, é só minha, é preparativos para continuar a viagem. Não é aquilo que eu falei, para continuar a viagem. Daqui em diante, a viagem é a cavalo. É por terra daqui. Dá mais ou menos 100 quilômetros desse local até Jerusalém. Foi feito mais ou menos em 2 dias. Ó, Google. Na verdade, não foi Google. Foi livro mesmo. Mas talvez acharia no Google, tá? Então, eu entendo, você pode entender diferente, não tem problema nenhum. Os preparativos aqui é preparativo para a viagem, que vai começar agora a cavalo até Jerusalém. No verso 17 já está em Jerusalém, que é a partir daquilo que nós já falamos, né? Agora vem a pergunta que eu comentei, que é uma ponta solta. Paulo agiu certo ou agiu errado? Agora vocês vão me ajudar
amarrar essa ponta, ou deixar solta, né? Tá? Então vamos lá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Esse Tiago aparece antes, em capítulo 15, que é irmão de Jesus, que torna-se um líder da igreja em Jerusalém, por isso o nome dele aparece aqui. Há uma discussão, assim, que não leva a nada, mas tem. Se Tiago era presbítero ou não era, como se isso muda, né, o céu e o inferno, né, o preço do dólar. Mas há uma discussão nesse sentido. Porque aqui fala, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então, Tiago era presbítero, não era presbítero. Ele era líder da igreja. Se era presbítero, não tem problema. Ele era líder da igreja ali. E, por ser líder, provavelmente, o texto não fala, convocou os presbíteros para conversar com Paulo. E tendo-o saudado, Paulo saudou eles, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, por seu ministério. Essa palavra minuciosamente, eu não sei como é que está na sua Bíblia, por que ele está assim aqui? Para dizer que Paulo foi bem detalhista, então não foi uma conversa de 10 minutos, de 15 minutos. Provavelmente foi uma conversa de algumas horas, em que Paulo foi bem detalhista para contar tudo o que aconteceu na viagem missionária dele. Contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Os pentecostais dizem que isso aqui foi horas de glórias a Deus. Eu não sei se foi. Eu não sei se foi. Se foi uma glória a Deus, enquanto a história, ou se foi. Né? Então aí depende de que igreja você está. Entendeu? Depende da sua igreja. Você vai usar aqui, foi várias glórias a Deus. Foi horas de glórias a Deus. Mas se você está numa igreja, né, presbiteriana, glória a Deus e continua. Vamos lá, irmãos. Atenção para a minha pergunta. Paulo fez certo ou fez errado? Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Sabe a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que Paulo falou por mais de uma hora e depois ele entrou num ouvido e entrou no outro. Aí eles começam a falar outra coisa, porque eles estavam preocupados. Eles foram conversar com Paulo porque eles estavam preocupados com o que poderia acontecer com a presença de Paulo em Jerusalém. E aconteceu, né? Eles estavam preocupados. Então, como é que eles estão falando assim? Deus abençoou. A ideia é mais ou menos essa. No verso 19, Deus abençoou você no seu trabalho. Nossa, quantas coisas Deus fez por seu ministério. Puxa, glória a Deus. Mas aqui também Deus fez alguma coisa. Não foi só com você. Eu estou falando por minha conta, tá? E risco. Aqui também Deus fez bastante coisa. Milhares. Aí ele fala, ouvindo, deram glória a Deus. Eles disseram, bem vês, irmão. Você está vendo, irmão? Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Está vendo? Como também não só gentios creram. Milhares de judeus também creram. Mas eles continuam sendo zelosos da lei. Né? Verso 21. E foram informados a teu respeito. Esses milhares que se converteram ao cristianismo, mas eram judeus zelosos da lei, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Paulo nunca fez isso. Foi a interpretação errada que deram, né, as falas de Paulo. Mas Paulo foi contundente nas colocações dele. Aí vem a questão, olha, o pessoal diz que você prega contra Moisés, você diz para não circuncidar os filhos, que você diz para não seguir os costumes da lei, e agora o território ali é Jerusalém, os judeus estão aqui. Aí vem,
O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Aí vem a proposta de Tiago e dos presbíteros. É aqui que eu estou perguntando, Paulo fez certo ou fez errado? Aqui que vem a pergunta. Ó, a proposta deles. Eles já vêm com um plano definido para Paulo seguir. Faze, portanto, o que te vamos dizer, isto é, obedeça-me. Eu não estou aqui, mas a ideia é essa. Você obedece a gente e faz isso. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Gente, eu debrucei nesse negócio de voto. Se alguém tiver facilidade para me explicar isso, pode ficar à vontade. Eu não tive facilidade de explicar, ainda bem que não está transmitindo, mas eu não tive. Entendeu? O pessoal fala que esse é voto do Nazireu. Aí por que não está voto do Nazireu? Só está voto aqui. Aí tem o texto aqui no rodapé da minha Bíblia, que deve ter de vocês, que vai lá para Números, que fala do voto do Nazireu. Aí eu li algumas coisas, desculpe eu parar aqui um pouquinho, tá? Mas o que é esse voto do Nazireu? Esse voto do Nazireu, gente, eu fiquei pensando e ao mesmo tempo eu fiquei rindo. O voto do Nazireu é o seguinte, você podia fazer para a vida toda, de que você não iria passar navalha na cabeça, não iria beber bebidas fortes, nem suco de uva e tal. Mas aí quem é que fazia para o voto do Nazireu? Era o pai fazia para o filho, né? O filho, tipo assim, faz promessa para o outro cumprir, né? Que é o que aconteceu com Sansão e outros, né? Esse é um voto. O outro voto do Nazireu era se você tivesse com algum problema de purificação, sei lá, encostou no animal, então você ia lá e fazia 1 mês de voto. Então, você colocava... Eu estou falando a grosso modo porque eu tive dificuldade, sinceramente, de apreender isso na minha cabeça, tá? Então, você ia lá perante o sacerdote, acertava com ele, olha, eu encostei em animal morto e a lei diz que isso eu torno imundo. Então, você apresentava lá 1 mês ou 1 semana, você ficava recluso, então você apresentava depois de uma semana, 1 mês, sem... Aí você voltava lá e apresentava os sacrifícios para cumprir aquele voto, para você se purificar. Então, parece que a ideia é mais ou menos essa segunda parte que eu falei, que o pessoal coloca foto do Nazireu e eu fiquei na dúvida que voto seria esse tipo de voto aqui. Mas era isso. Eles estão dizendo, olha, tem 4 homens aqui que vão fazer um voto. Você vai fazer junto com eles esse voto, para você provar que você não é contra a lei dos judeus. Eu consegui passar a ideia? Vamos lá. Vou pegar de novo aqui. Verso 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Eu vou falar o que eu penso disso. Eu vou falar o que eu penso. Eles armaram para Paulo. É o que eu penso. Os escritos que eu li não falam sobre assim. Eles pegaram 4 homens lá e falaram assim, olha, Paulo está vindo aí e a gente está com medo, eu estou falando da minha cabeça, tá? A gente está com medo que crie um tumulto. Então, vocês estão a fim de fazer um voto e nós convenceremos Paulo a fazer junto com vocês para a gente provar que Paulo não é contra a lei judaica, como estão dizendo, assim a gente evita tumulto. Essa é a impressão que eu tive na leitura, tá? Porque o texto fala assim, tem aqui 4 homens, mas só isso. Nos comentaristas que eu li, fala assim, não, esses 4 homens estavam impuros porque tinham feito alguma coisa ou encostado em animal morto, mas aqui não fala, por que eu tenho que acreditar em comentarista, né? Porque aqui não fala. A impressão que eu tenho, por favor, gente, não precisa acreditar na minha impressão, que eles armaram, arquitetaram um plano, e não foi com maldade. Arquitetaram um plano para envolver Paulo nesse plano, para evitar tumulto, alvoroço, confusão, né? Então eles pegaram esses 4 homens e disse assim, ó, aqui estão
estão entre nós 4 homens, então estava junto lá com os presbíteros, que voluntariamente, então não foi obrigação de lei, eles decidiram fazer o voto. Não é que eles estavam obrigados porque tinham cometido algum problema. Voluntariamente aceitaram o voto. Agora que vem a questão de Paulo, que eu falei se ele acertou ou não na história, né? Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. Então, o pessoal tinha que saber do voto, que você tinha feito um voto raspando a cabeça, né? E eu só não sei dizer agora se é antes, se é depois, eu fiquei com algumas dúvidas, tá? Mas no voto era esse, você ia apresentar perante o sacerdote, acertava com o sacerdote para apresentar os sacrifícios, raspava a cabeça e no dia marcado você voltava para fazer o sacrifício, né? Então você sabia que o sacerdote sabia que você estava lá porque tinha feito um voto e estava cumprindo esse voto, oferecendo sacrifício, tá? Oferecendo sacrifícios. Imagino eu que já tinha raspado a cabeça como parte dos votos. Vou seguir aqui. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa. Guarde isso aqui, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, a ideia era para trazer para o povo de que Paulo guardava a lei. Quanto aos gentios que creram, isso está lá em Atos 15, tá? Que nós já passamos. Já lhes transmitimos decisões para que se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, os gentios já estão acertamos com eles isso, e queremos acertar com você isso aqui. Você vai lá, cumpre o voto com esses 4 homens e todo mundo vai entender. Paulo não tinha feito nada de errado para fazer esse voto. Imagino que esses 4 também não. Era uma armação para evitar tumulto. Verso 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, parece-me que o Pentecoste, o voto foi feito no dia do Pentecoste. Daniel, depois nós damos uma olhada nesse negócio aí, mas a festa foi de Pentecoste. E pelo que eu entendi, a festa de Pentecoste era um dia. Por isso que estava cheio de gente lá. Provavelmente foi antes, um dia depois do Pentecoste, ou foi durante o Pentecoste. Bom, então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação. Então ele acertou. Paulo foi lá em nome dos 4, falou: nós vamos fazer aqui um voto, tal, e vamos raspar a cabeça, e aí vamos sacrificar os animais, daqui 7 dias a gente volta para terminar o voto, tal. Até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ponto. Quem que pagou os animais para fazer voto? Quem que pagou? Quem que teve que pôr a mão no bolso e pagar? Paulo. Quer dizer, os caras arrumam as coisas para Paulo, mas nem dinheiro eles dão para o camarada. Eles falam ainda para Paulo: você paga o seu e paga o dos 4. Você viu que legal? É bom arrumar tarefa para os outros, né? Arrumar tarefa para os outros. Você faz. Né? Agora, e como é que dinheiro Paulo pagou? Não sabemos. Mas Paulo teve que pagar. E quantos sacrifícios ele teve que pagar? 10. É uma pomba para cada um e para ele. E depois um cordeiro para cada um e para ele. Pelo que eu entendi. Então o negócio ficou caro. Esse negócio. E foi dinheiro. Quer dizer, perceba, eles armam tudo. E manda Paulo fazer.
e nem grana dá para o homem. A pergunta é, Paulo fez certo ou fez errado? Porque se Paulo fazendo isso, algum argumento é, ele vai tudo contra aquilo que ele pregou. Ele pregou dizendo que o fim da lei é Cristo, que a lei não salva, que o sacrifício de Jesus é suficiente. Aí ele vai lá e aceita isso. Eu não estou dizendo que você tem que concordar comigo ou discordar, eu só joguei a pergunta. Aí você responde no seu coração. Ele fez certo ou fez errado? Aí, alguns dizem assim, não, ele fez errado porque ele foi contra o que ele pregou. Outros dizem, não, ele fez certo porque ele estava provando para as pessoas que sacrifício não salva, mas não significa que você não possa fazer sacrifício. Você não pode apenas associar sacrifício à sua salvação. Mas o texto não diz isso. O texto só diz que ele foi e fez. Alguns até dizem, o texto também não fala, tá? Mas alguns até dizem que Tiago depois ficou com consciência pesada. Porque Tiago fez uma proposta para Paulo, não foi nem proposta, foi uma ordem. Você pega esses 4 e vai lá e faz esse negócio aí. Aí Paulo foi preso. Ele falou, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não queria que houvesse tumulto. O tumulto aconteceu do mesmo jeito. Ele foi preso por causa de uma armação que eu e os presbíteros fizemos e exigimos que ele cumprisse. Perceba que não é só a leitura do texto, tem que ir lendo e vendo algumas coisas. Normalmente a gente teria passado a leitura assim, né? Percebido? Bom, não sei se você tem uma resposta na sua cabeça, se Paulo fez certo ou fez errado. Não sei. Vamos seguir aqui. Tem outras coisas interessantes no texto, mas não está ligado a essa pergunta, mas não necessariamente responde à pergunta, tá? Verso 27. Quando já está... Que horas nós temos? Tocou o cebolão? 10h20. Nossa. Irmão, me dá 10 minutinhos a mais aí, tá bom? Então vai dizer que ela tá brava, ela vai olhar para mim. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Aí ele diz, fica tranquilo. Pode um casinho de maracujá. É fácil, sem dúvida. Você devia fazer. Entendi. Perfeito. Tá. Eu, por isso que é bom dar aquela... Obrigado. Eu acho que é uma opinião importante a gente considerar, né? É que eu passei por essas leituras e nas leituras as pessoas ficavam questionando, né? Então, sempre era assim, uma leitura dizia, não, ele não devia ter feito. Na outra leitura, não, ele devia. Eu falei, eu vou trazer para os irmãos aí, né, a conversa, né? A conversa com os livros aí. Vamos lá, então? Quando já estava por findar os 7 dias, perceba que nem deu tempo de terminar o voto. Nem deu tempo. Era 7 dias e não deu tempo. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, porque Paulo que estava intermediando esses votos, né, para ele e para os 4, né? Tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Guarde isso, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Perceba que envolveu a galera toda, né? Gente que nem sabia o que estava acontecendo. Sabe que eu fiquei imaginando isso aqui? Sabe aquela historinha que alguém começa a olhar para o alto, vem alguém, outro começa a olhar, de repente tem um monte de gente olhando, e se alguém pergunta, você está olhando? Não sei, eu vi olhando, fiquei curioso, resolvi olhar também. Acontece aqui, um grupo grita e os outros vão tudo junto. Você vai perceber esse alvoroço até mais para frente. Gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina
todos a serem contra o povo. Ó, ensina a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Você vai lá em Jesus, é basicamente a mesma acusação. Contra este lugar. Ainda mais, olha o agravante, ele ainda prega contra tudo isso e ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Perceba que o negócio ficou tenso, porque esse grupo começa a gritar. Tem dois detalhes aí, dois detalhes. Primeiro, o templo tinha, tipo assim, soldados, guardas de Herodes que ficavam. Então, eles agiram assim porque tinha má intenção, porque o certo era eles irem perante o guarda e denunciar aquela pessoa. Mas isso não ia dar ibope, não ia envolver, não ia ter tumulto, não ia. Simplesmente os guardiões lá pegavam Paulo e falavam, vamos sentar aqui e conversar, o que está acontecendo? Não, mas gritando envolve todo o povo, todo mundo começa a gritar, e aí então vira uma anarquia, que era o que eles queriam, né? Tumultuar. Outra coisa, eles estão acusando Paulo de introduzir os gregos no templo. Guarda essa aí, porque tá os gregos aí. Guarda isso, a gente vai votar. O templo tem a parte dos gentios, que todo mundo podia ir. Depois tinha a parte das mulheres, aí depois tinha a parte do judeu. Então, quando fala em introduzir do templo, é essa parte dos judeus. Só que, segundo as leituras que eu fiz, existiam tipo muretas, dizendo que você, se não era judeu, você não podia passar dali para frente. E se você passasse, corria risco de você morrer, de matarem você. E segundo os historiadores que eu li, eles diziam que isso era tão claro que a própria Roma, o próprio governo romano respeitava isso. Eles não se intrometiam. Se um romano entrasse, atravessasse aquele aviso, os judeus podiam matar aquele romano e o imperador ou guardas romanos não ia se envolver naquilo, porque já estava orientado que não podia entrar, e se entrar, podia morrer. Então, Paulo não seria maluco, doido da cabeça, de pôr os seus amigos que não eram judeu daquela marca para frente, ou daquela mureta para frente, porque já estava escrito, quem não é judeu, passar daqui para frente, vai morrer. Nós vamos matar, porque é proibido entrar aqui. E eles estão acusando Paulo justamente de ter feito isso. Lembra lá em Efésios, que Paulo usa um versículo dizendo que Deus quebrou a barreira que nos separava entre judeus e gentios? Lembram? É essa barreira que Paulo está dizendo que em Jesus está quebrado. Todos nós somos um só, um povo só. Não existe no reino de Deus judeus e gentios, existe o povo de Deus. Essa barreira, esse espaço, essa mureta, sei lá, foi quebrada. Deu para pegar? Vamos seguindo então a leitura aqui do texto. Leitura. Então ele diz assim, profanou o templo, profanou esse recinto sagrado. No texto, eles estão acusando Paulo de ter introduzido gregos no templo, profanando o recinto sagrado. Olha o verso 29, perdão. Olha a explicação. Perceba que no 28 tem gregos. No 29. Pois antes tinham visto quem? Trófimo. É gregos ou é grego? O Éfeso, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Eles pegaram um fato isolado, né? Viram Paulo com um camarada na cidade e julgaram que Paulo tinha colocado ele na parte do templo que não podia.
Só que, em vez de falar, ainda eles foram bem, né, foram gregos, né? Não foi colocado um só, né? A acusação foi colocado vários. Mas, no entanto, eles viram Paulo como uma pessoa. Verso 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Isto é, perceba, eles tiraram Paulo do lugar onde ficava só judeus, para fora do templo, o templo é ali. Provavelmente, o texto não fala, mas arrastaram Paulo tirando da área das mulheres, porque se eles derramassem sangue ali, ficaria impuro o templo, ainda na área das mulheres. E provavelmente, o texto não diz, mas trouxeram Paulo para a área dos gentios. Então ali eles poderiam matar Paulo, que não estariam profanando e nem como é que é? Não é? Impurificando o templo. Por isso que fala arrastaram Paulo. E aí eles espancam Paulo, né? Eles espancam. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Então fechou. Os judeus que estavam lá dentro continuavam lá fazendo seus sacrifícios. As mulheres, mas aí fechou. Não entra mais ninguém. Fechou. O tumulto está acontecendo na área dos gentios. Lá onde o fogo está pegando. É lógico, né? Se eu estou lá, eu quero ir na área dos gentios, eu quero ver o que fim vai dar aquele negócio, né? Eu não sei você, se eu estou lá, eu corro lá para ver. Né? Não vou ficar lá no templo, eu quero ver o que está acontecendo, né? Eu quero, né, participar da confusão ali, vendo, né? Mas aí o texto continua. Fecharam as portas, procurando eles matá-lo. Outra coisa também, era comum, quando ia matar alguém, não matar na cidade, matar fora da cidade. Perceba que eles estão totalmente perdidos. Eles estão ensandecidos, né? Como diz aqui, porque eles querem matar Paulo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Aí já viu, né? Você viu como é que vai aumentando toda Jerusalém. O cara estava lá na periferia, pronto, já era acusado que estava amotinando, né? Por causa do templo, né? Você percebe como as coisas, né, vão se agravando, né, cada vez mais. Ó, outro detalhe aqui. Então perdão, irmãos. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, eu não me lembro se é Cláudio Lísias, alguma coisa assim, esse comandante. Não lembro, mas ele vai aparecer na frente o nome, eu acho. E os soldados cessaram de espancar Paulo. E os judeus pararam de espancar. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. O que está acontecendo aqui? Havia anexo ao templo, não estava ligado ao templo, mas estava bem encostado, uma espécie de forte, que lá ficava a guarda, aonde, se eu não me engano, Jesus foi torturado, chamado Antônia. Até outra coisa que eu não entendi, que o Herodes criou aquele forte chamado Antônia em homenagem ao imperador, acho que Cláudio Antônio, uma coisa assim. Eu falei, mas onde que se Antônio e não Antônia? Não é mais fácil ser colocado Forte Antônio, Forte Antônia, já que ele estava homenageando o seu amigo lá de Roma. Mas não tem a ver aqui, né? Aqui foi só um apócrifo, né? Detalhezinho, né? Então, de lá desse forte que os soldados ficavam, eu tentei achar um mapa que tinha isso direitinho, mas não achei, irmãos. Eu procurei. Pode ser até que os irmãos achem, eu não consegui achar. Achava, mas não era assim legal para mostrar. Mas, segundo dizem que lá eles olhavam tudo o que estava acontecendo no templo. E era anexo, então descia a escada do forte e já dava direto na área dos gentios, onde estava o tumulto. Então foi rapidinho dos soldados chegarem. Por que fala de centuriões aí? Centuriões era o comandante que comandava
Quantos soldados? 100 centuriões, dá quantos? 100 soldados. Viu? Chique. 100 soldados. E se eu não me engano foram 2 centuriões, então foram mais ou menos 200 soldados. E mais o comandante. Então o negócio estava pegando fogo. Eles pegam Paulo. Mas qual é o conceito romano de julgamento? Que é mais ou menos o que segue hoje em dia. Todo mundo é inocente até que se... Deveria ser assim. Até que se prove o contrário. Essa é a ideia. Então, você pegou alguém, você investiga, você julga, você pergunta, antes de decretar alguma coisa. Então, por isso que vem... Irmão, se não terminar hoje, os irmãos me perdoem. Eu queria terminar hoje, mas também não vamos, né? A gente termina domingo que vem, né? Querendo Deus. Aonde eu parei aqui? Me perdi aqui. Aqui. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. Lógico, o negócio estava pegando fogo, tinha que proteger. Proteger tinha que prender. Perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. O negócio estava difícil ali, por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, que é esse forte aqui, Antônia. Olha aqui. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Eu não sei como que Paulo estava, mas estava bem machucado. Eu não sei como é que ele estava, mas tinha sangue pelo corpo, porque foi espancado. Alguns historiadores dizem que tiveram que pegar Paulo e levar por cima, assim. Para livrar ele. Ele fala, pegaram agarrado. Provavelmente. Ou provavelmente fizeram uma espécie de separação, como é que é? Esqueci o nome, mas ela separa assim para tentar levar a pessoa, fazer a barreira. Alguns acham que foi feito assim, outros acham que foi levar por cima. Até a escada para ir para o forte, ou para a fortaleza. Antônia, que eu acho que devia ser Antônio. Né? Chegou lá. E daí subia a escada para chegar nesse local. Enquanto Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Ele ficou espantado. Primeiro, ele não sabia quem era a pessoa, o que tinha feito. Perguntou para todo mundo, deu maior confusão. Aí ele falou, vamos levar Paulo lá e vamos conversar lá dentro, porque não está dando aqui. Quando Paulo pede para falar para a multidão e fala em grego, ele fica espantado. Eu vou terminar até o 40 aqui, tá? O pessoal já está saindo. Não és tu, o comandante falando ainda, não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, cidade importante. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada, por isso que subi na escada para ir até o forte, Paulo em pé na escada, fez a mão sinal ao povo, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Algumas traduções dizem que ele falou em língua aramaica. Outras traduções dizem que é língua hebraica. Eu não sei se você tem a mesma minha aqui, mas talvez em outra Bíblia você vai ver a língua aramaica. Há uma discussão dos historiadores sobre isso, tá? Que nós vamos entrar aqui porque não tem como. Mas por que esse comandante achou que Paulo era líder desse, como é que é, sicários? É isso que está aqui? Não és tu, porventura, egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Houve um egípcio, liderou um grupo, e eles disseram que eles iam fazer igual Josué fez
naqueles muros, bem que o Zé lutaram em Jericó. Fica bom a gente ter corinho na cabeça. Que ele rodeou Jericó até derrubar. E ele, então, esse líder, ele conseguiu, uns dizem 4.000 homens, outros falam, parece que José, se não me engano, o historiador fala 40.000. Eu acho que há um erro aí de quando alguém errou na hora de algum pinguinho a mais, sei lá. E aí, os romanos partiram para cima desses. Mataram todos, quase todos. Não todos. Mas é igual para esse filme, né? O líder nunca morre, né? E o cara fugiu, esse líder. E ele era o cara mais procurado daquela época. Quando o comandante pegou Paulo, falou, puxa, você é famoso. Capturei o cara mais procurado. Porque ele falou, não é você? Procurei, achei o cara que todo mundo está atrás. E por que sicário? Na verdade, vem de uma expressão latina que é o nome de um punhalzinho, de uma faquinha que você coloca. O nome do cara, sabe? Já viu aquele filme? O cara vem e passa aí, vai embora. Pelo que eu entendi, é isso. Era um punhal que era guardado, bem guardado. E era, se não me engano, tinha esse nome. Por isso que ficou. Esse grupo ficou os sicários, né? Que usava essa espada pequena, sei lá, que era fácil de esconder e fácil de matar alguém na multidão. Bom, gente, nosso tempo acabou, né? Então a gente vai continuar daqui para frente. A Edilene deu a dica dela, e aí você fica com essa pergunta: ninguém vai para o céu ou para o inferno? Se Paulo aceitou, tomou a decisão certa ou errada, né? A única coisa que eu acho, é a opinião minha também, que Tiago e os homens lá, eles criaram um plano que não deu certo, né? Infelizmente, né? Hoje à noite a gente tem culto, hoje a gente vai falar sobre a igreja, que é a comunidade preciosa de Deus. Essa é a nossa palavra de hoje à noite, tá? Espero que você tenha conseguido acompanhar a leitura do texto, tá bom? Tentei deixar mais vivo o texto possível, se eu consegui eu não sei, mas a minha intenção foi essa, né? Tentar vivenciar esse texto, tá? Vamos orar para a gente terminar então? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esses momentos aqui, a oportunidade de ler o livro de Atos, essa história ligada ao apóstolo Paulo, e, ó Deus, também por perceber a coragem dele de enfrentar multidões e não ter medo, Senhor, de morrer, não ter medo do que pode acontecer com a vida dele. Nós aprendemos aqui neste momento e precisamos, ó Deus, ter essa mesma desenvoltura que às vezes nós não temos, qual Paulo teve. Nos ajude, nos oriente, permita que nós possamos viver o teu evangelho hoje sem ter medo, Senhor. Dá-nos essa condição, em nome de Jesus. Amém. Gente, até mais à noite, se Deus assim permitir.